E no vídeo de hoje, para falar sobre o nosso especial de autismo, nós temos o Dr. Alexandre Hatten, psiquiatra. Ele trabalha desde 2013, né? Na psiquiatria com crianças, adolescentes e adultos. E muito atuante em Belo Horizonte dentro da área da psiquiatria no aspecto do autismo, né? Tem muitos pacientes, trabalha muito nessa área e ele vai falar pra gente como o psiquiatra vai cuidar deste paciente autista. Primeiro, te agradecer muito por estar aqui, doutor. Muito obrigada. É um prazer ter vindo. A gente foi recebido com muito carinho aqui na clínica, né, no consultório, foi maravilhoso. Muito obrigada. E aí, para início de conversa, doutor, o que é o autismo? É uma pergunta grande e a resposta tem que ser curta, porque os vídeos agora, né, nessa era a gente está numa fase mais, né, compressa, compressa, e é difícil pra gente da medicina fazer as respostas sempre curtas, mas o que é importante a gente lembrar é que não existe um autista, né? Tem uma frase de um pesquisador muito legal que fala que se você conhece um autista, você só conhece um autista. Se você conhece dois, você conhece dois. Porque cada autista é de um jeito. Olha, então, isso é importante, isso é legal. Pra gente não achar que tem um autista único, então isso talvez para as mães, às vezes para a população, às vezes é difícil, porque compara muito com os autistas dos filmes ou da vizinha. E o que a gente tem hoje mais como um diagnóstico mais correto, que seria transtornos do espectro autista, né? Que seria uma diversidade de comportamentos que podem ir desde um quadro bem mais grave, bem mais típico, que a gente fala em autismo, até um quadro bem mais leve, que a gente às vezes até tem muita dificuldade de classificar como autismo. Olha, que bacana. E aí tem uma pergunta que toda vovó me faz. Esse negócio de autismo antigamente não tinha isso. Não tinha, agora o pessoal tá com esse monte de autista. O que tá acontecendo É uma boa pergunta, que é a mesma que acontece com o TDAH também, né? Que na hiperatividade, né? Da atenção e hiperatividade também teve esse boom nos últimos anos. Muito dessa parte tem a ver com os diagnósticos foram melhorando nos últimos 20 anos, principalmente na década do cérebro, na década de 90, a gente teve uma melhora muito grande nessa acurácia dos diagnósticos. E isso fez com que a gente conseguisse falar melhor sobre o que seriam esses diagnósticos e separar mais do que são crianças com desenvolvimento normal mesmo, só com uma variedade de educação diferente ou de limite. E talvez por isso a gente está reconhecendo melhor, estudando mais, e por isso tem mais diagnóstico. Mas eu não acho que chega a ser uma epidemia por um fenômeno externo, não. Vários pesquisadores epidemiologistas tentam encontrar alguma evidência biológica para esse surgimento. Mas eu ainda acredito mais que é um refinamento nas pesquisas e até no diagnóstico, e a população também tendo mais acesso à informação que vocês permitem aí. Isso faz com que a gente tenha mais um olhar diferenciado. Antes a gente falava muito em retardo mental, quando a criança tinha algum déficit, ou era esquizofrênico, ou tinha um comportamento muito estranho e tal. E hoje a gente tem um diagnóstico, às vezes, muito mais acurado. E um monte de possibilidades terapêuticas que vai fazer essa criança ter um resultado muito melhor, né? Sim, isso talvez seja o mais importante. Assim, os rótulos, eu como psiquiatra o pessoal me critica muito, né? Assim, a psiquiatria é muito criticada pelos rótulos, né? O DSM, né? Que é o manual que a gente usa nos Estados Unidos, é muito criticado pelos rótulos que eles dão aos pacientes, mas o rótulo só tem um fundamento. Eu sempre falo isso com as mães, eu falo, olha, o rótulo só vai ter vantagem se ele for para poder melhorar a intervenção e um trabalho terapêutico mais específico. Mas se for para poder ficar só ganhando estigma, melhor nem ter um rótulo. Mas hoje em dia a gente trabalha muito mais com a intervenção precoce. Então, às vezes, buscar mais precocemente mesmo ali, né, no início do desenvolvimento, as alterações e às vezes achar qual característica que ela aparece mais, ajuda muito a buscar uma intervenção também mais eficaz. E aí você já me pediu outra pergunta? Suscitou outra pergunta. Vamos lá. Fiquei sabendo que a gente consegue hoje descobrir que uma pessoa é autista que tem um espectro do autismo, né, assim que se fala, né, quando é bebê. Então, assim, tem muitos estudos mais modernos sobre isso, porque a intervenção, quanto mais recente ela começa no desenvolvimento, melhor é o resultado. Então, crianças que começam, às vezes, com um quadro bem grave, tem uma intervenção muito boa, já precocemente, conseguem ter um desenvolvimento muito legal. Então, a gente tem dificuldade até de falar o tanto que a criança vai conseguir ou não desenvolver, daí a ideia também de a gente não ficar comparando muito com as outras crianças e outras, né,
personagens de filme, outras pessoas que a gente conhece, porque o desenvolvimento é muito individual, no ser humano mesmo, de cada pessoa tem a sua forma de desenvolver, mas dentro do espectro autista, muito também pelas intervenções. E essa ideia de conseguir um diagnóstico mais precoce, principalmente um diagnóstico mais acurado, seria importante até para ajudar nisso. Tem um pesquisador americano que faz um estudo muito bom em o olhar da criança, né? Que é o tanto que a criança está procurando objetos no filme. Ele usa um tipo de câmera que ele chama de, a gente usa um tipo de tecnologia que chama eye tracking, que segue para onde que a criança olha. Então ele põe bebezinhos bem novos, né? O Amiclin, e ele consegue observar no filme para onde que a criança está preferindo olhar. E isso é muito interessante para diagnosticar, às vezes, até bebês mesmo, que às vezes não estão verbais, que a gente fala, né? Não estão comunicando ainda com linguagem verbal, e você consegue perceber que ele tem preferência que o mais comum seria olhar. Os bebês têm muito mais interesse por faces humanas, o olhar da mãe, e esses bebês às vezes têm interesse por objetos, coisas pequenas, assim, na sala, no ambiente, ou às vezes fica muito preso na boca mexendo e não no olhar, no nariz, aqui, né? No T, que a gente fala de reconhecimento facial. Então, isso é uma pesquisa muito importante até para ajudar, não para poder ficar rotulando as crianças, para ver talvez o que fez a fono com o teste da orelhinha, né? Isso. Algumas outras áreas, né? Que bacana. E aí deixa eu te perguntar, tem agora um monte de mamãe, vovô, papai, babás, todo mundo lá e fala assim, tá, tudo bem, nós estamos aí num momento de conscientização do autismo, nós estamos entendendo com essas entrevistas com vários profissionais vindo, né, para as redes sociais explicando o que é autismo, mas como é que eu sei se o meu filho tem autismo ou tem algum sinal que me faça procurar um profissional vir até o seu consultório para você checar se isso realmente Essa é uma pergunta desafiadora, porque primeiro a gente vai ter que saber qual é a idade da criança para saber qual seria os marcos esperados para aquela idade. Em geral, uma coisa interessante é observar ela com outras crianças. Quando é muito novinho, a gente percebe muito criança gosta muito dessa triangulação, né? Que é de mãe, olha o que eu estou fazendo. Então a gente conversa com as pessoas e triangula sempre com o outro, né? Para mostrar o que a gente está fazendo. Como nós estamos aqui. Isso, a gente conversa e a câmera é um pouco difícil a câmera para autistas por isso, porque ou ele fala só para a câmera ou fala só para a pessoa, né? Então você vê muito isso. Entrevista tem autistas, às vezes você observa isso. E é interessante você pensar que para cada idade a gente tem os marcos específicos do desenvolvimento padrão mesmo, do desenvolvimento normal das crianças, e os pediatras estão acostumados muito com isso, embora hoje em dia a gente tenha a ideia, às vezes algumas pessoas são muito preocupadas que tudo pode ser autista, e um outro lado também forte é que alguns pediatras também têm uma visão também muito de normalizar comportamentos que às vezes poderiam chamar a atenção. Então a gente deve sempre ficar atento, principalmente coisas que outras pessoas observam, né? Quando o menininho começa a desenvolver e vai conviver com outras crianças, você observa que naquela idade outras crianças teriam um comportamento um pouco mais social, ele não está conseguindo interagir com tanta qualidade, que a gente fala. Um atraso na linguagem às vezes pode chamar a atenção também, é mais fácil de observar. O olhar que ele tem pelas pessoas, o interesse que ele tem em compartilhar o afeto com pessoas. Então, assim, mas isso tudo vai depender muito da idade. Não vale a pena a gente... seria muito longo para a gente ficar categorizando cada um dos marcos aqui. Mas o que eu acho interessante é, se você sente que tem alguma coisa diferente no comportamento, somente quando é mais novinho, observar e estudar quais são os comportamentos esperados para aquela idade. Hoje em dia, o que não falta é aplicativo, mesmo, tem muitos vídeos mesmo, tem Instagram. Professores, né? Muito cedo essas crianças estão indo para a escola para os as pais creches, trabalharem. E aí as professoras conseguem, elas têm esse estudo, né? As pedagogas, sim. de saber o que aquela criança deveria estar fazendo com aquela idade. E elas são boas. E na creche é muito legal, porque quando o menino vai para conviver com outras, é mais fácil de se reconhecer. Na medicina a gente faz muito essa comparação com a população. Então o menino está no mesmo ambiente, na mesma faixa etária, na mesma condição socioeconômica às vezes, com estimulações muito parecidas. E a resposta dele é muito diferente das demais, então você espera que aquilo possa ter algum comportamento que a gente chama de atípico, né? Isso, que a criança típica é aquela que está dentro do comportamento padrão. Né? E o atípico é que tem alguma coisinha ali que está acontecendo que a gente tem que averiguar isso, né? No Netflix tem uma série bem legal é um autista já de
alto funcionamento, né, um adolescente, já são outras questões de autismo mesmo, mas inclusive chama, eu lembrei porque chama Atypical, a série no Netflix, então ele chama de atypical, né, atípico, porque é atípico pelo desenvolvimento dele, né, que não é dos que a gente chamaria de neurotípicos, que é os meninos que desenvolvem dentro do esperado, né, que a gente vê em qualquer área, né, não só em autismo. Não. Em autismo. E eu tenho uma pergunta para falar que é o seu cotidiano aqui com as mamães. Eu vejo que às vezes alguém fala assim, você deu pro seu filho, isso aqui, aquilo. Tem. Meu Deus, e aquela dor, e realmente o menino é autista, não sei o que, e já chega aí no consultório, vai no Google. Eu pensei que meu filho é autista, posso disso, e já chega aqui numa aflição gigante por esse diagnóstico, e não é tão simples assim, né? Quanto mais cedo para poder fechar. Quanto mais cedo o diagnóstico às vezes fica bem mais difícil, porque alguns marcos são difíceis de serem avaliados, né? E outra questão também importante é porque as consultas também, às vezes, nenhuma consulta, o ambiente é muito artificial. O consultório, às vezes, não tem aquele mesmo ambiente da casa da criança, ela pode ficar um pouco mais incomodada, irritada. Então, às vezes, é preciso de mais avaliações mesmo, né? Tanto de tempo, quanto até de outros especialistas. Em autismo é muito importante a gente trabalhar numa equipe até para poder incluir um pouco de uma avaliação, às vezes, da fono, que vai trazer muito mais informação da linguagem. Terapia ocupacional, às vezes, pode fazer um refinamento mais sensorial. A psicologia, hoje em dia, tem uma psicologia mais comportamental, muito focada em autismo, que tem também uma habilidade muito grande. Até tem várias escalas que a gente pode aplicar, algumas delas são longas e precisam de uma expertise na aplicação, assim, saber usar e saber como qualificar melhor aquele comportamento. Então, é um desafio, mas e pra gente também porque às vezes as mães ficam muito traumatizadas com os diagnósticos, né, e tem um estudo até interessante que falava que os médicos que dão o primeiro diagnóstico, as mães não voltam muito não. Eles ficam sendo odiados, né? Eles ficam meio bravos, assim, muda de médico porque você foi, né, o cruel deu aquele diagnóstico, depois elas até aceitam o diagnóstico. Mas eu trabalhando com adultos, né, eu tendo adultos também, e isso é interessante, porque às vezes quem mais sofre com os diagnósticos em infância normalmente são os pais. Então, às vezes, tem muito paciente que é muito bom, às vezes está muito bem no espectro, né? Tem pequenos comportamentos ali que vão ser trabalhados ao longo da vida, mas a mãe e o pai vê aquilo com uma magnitude muito maior, então às vezes até brincam, falam assim, não, pode deixar ele em casa, aí vem só você e o pai essa semana, porque isso é uma forma também de trabalhar as ansiedades dos pais, né? Dos pais. Não que eles precisam ser medicados, né? Porque hoje em dia o pessoal às vezes tem esse medo de ir no psiquiatra e ganhar remédio, mas aqui não, eu acho que o acolhimento dos pais em autismo é muito importante, porque é realmente um diagnóstico ainda muito pesado, tem muitos estigmas, e o desafio de informação, né? A gente tem muita informação sendo veiculada hoje, até para ajudar, porque realmente ser pai e mãe de autista é um bombardeio de informações que é difícil de separar ali o que é válido, que tipo de terapia vai ser mais importante do que outra, como que nós vamos poder intervir, o custo disso é muito caro às vezes, você não tem um tempo e dedicação para poder fazer tantas coisas, né? E é complexo, né? Sim. Mas quanto mais tempo os pais se retiverem na negação, pior é o impacto para essa criança, né? Porque quanto antes a gente, ok, eu tô sofrida, mas uma equipe multidisciplinar está ali trabalhando, e quanto antes a gente trazer isso para a criança, melhor é para ela. Sem dúvida. Primeiro porque a criança não está desenvolvendo da forma adequada, então esse trabalho de intervenção vai ser fundamental para melhorar essa intervenção, muito mais do que os remédios. Em psiquiatria a gente usa alguns remédios às vezes para ajudar nos sintomas, em autismo cada vez eles estudam, é sempre frustrante porque os remédios ainda não são eficazes por sintomas típicos, então a gente em geral ainda acaba tendo que fazer muito mais um trabalho de sintoma, no sono, no comportamento, na agressividade, mas não tem um remédio ainda que trata o autismo em si. E, então as intervenções são fundamentais, e quanto mais precoce elas começam, são mais eficazes, e isso é importante. Quando você está trabalhando em equipe, até para os pais também, o acolhimento da equipe para eles também é um alívio grande, ter alguém para compartilhar alguns momentos de maior estresse, alguns desafios até de leis que são comuns hoje que estão sendo trabalhadas para autismo, como você vai conseguir abordar isso. Então, legal, é importante. Então você já matou algumas perguntas, mas eu quero deixar claro. Existem medicações para o autismo que o psiquiatra vai prescrever? Hoje em dia a medicina ainda não trabalha com medicações para sintomas alvos de autismo, né? A gente não consegue ainda pegar
o determinado, ele tem uma estereotipia, né, que são aqueles movimentos repetitivos que eles fazem. Então está muito ampliado os tipos de estereotipias, vamos tomar algum medicamento para isso. Não, alguns medicamentos até melhoram estereotipias, mas são por efeitos colaterais, né, não são objetivos igual em depressão, tem o antidepressivo, na ansiedade tem o ansiolítico, né, ou na psicose, né, na esquizofrenia tem o antipsicótico. Então no autismo não tem o anti-autismo, né. A gente tem, na verdade, vários medicamentos que trabalham sintomas paralelos. E comorbidades também são muito comuns. O autismo é uma doença que trabalha uma apresentação sindrômica mesmo, né? Que se você for olhar, tem várias outras comorbidades, outras doenças que podem estar vindo juntas. Tanto doenças gastrointestinais, epilepsia também é relativamente comum. Por isso que muitos neuropediatras têm tido um desenvolvimento muito legal, tem autismo. Questões mais ansiosas, principalmente com a idade, própria depressão. Então, às vezes o tratamento para essas comorbidades ajuda muito ao desenvolvimento até da criança, né? E sono, principalmente, né? O sono em autista é muito agitado, as mães sofrem demais, porque durante o dia já é trabalhoso, porque precisa de ter muita demanda, tem muitas... as rotinas da casa já são muito estruturadas, e para dormir, aquele pequeno momento que ela teria um pouco mais de calma, a criança acorda muito à noite, então isso é desafiador. E aí, peraí, isso começa desde o bebezinho? Um bebê que não dorme inclusive é um sintoma para algumas mães que, em tanta hiperatividade também, os hiperativos têm mais tendência a dormirem mal, então... Mas calma, tá, gente? É um conjunto de vários sintomas para fechar esse diagnóstico. Sim, não, se o seu bebê não tá dormindo bem, não fica preocupado, não precisa trazer aqui amanhã, não. Porque às vezes, a maioria das vezes, porque eu faço consultoria de sono pro bebê, às vezes a maioria dos problemas que acontecem é uma superestimulação comportamental. É uma superestimulação durante o dia, e é um bebê que não tem uma rotina de sono, e que a hora que a gente entra com isso, fecha tudo bacaninha, tá tudo certinho. Sem dúvida. Né? A gente não deve pegar um sintoma isolado e transformar isso numa patologia, né? Até porque a maior parte das crianças vão ter dificuldade de entrar nessa rotina mesmo, de adaptação ao ambiente, né? Nascer é muito difícil, né? Você vai sair de uma barriga, 9 meses você tá lá no líquidozinho, quentinho, gostoso, comendo ali pelo cordão umbilical, de repente você nasce assim, é muita informação, e o cérebro à noite processa muita coisa do aprendizado. Então quando a gente vê isso, né? Quando os meninos estão desenvolvendo, quando mais novinhos, eles dormem mais, porque os aprendizados também são mais frequentes, né? Com a idade, você vê que idoso até dorme menos. Uma das hipóteses, inclusive, seria que o aprendizado é tudo mais monótono, é mais cotidiano, você já aprendeu muita coisa. Então o sono também tem essa relação de fixar memórias. Então é importante pensar que é importante dormir para eles, mas a qualidade do sono também vai ser muito relacionada às rotinas, né? Hoje em dia, com a questão da iluminação artificial mesmo, né? Dos ambientes e das próprias tecnologias de tela, por isso que também vários pesquisadores são contra que crianças muito novinhas, você deve ter abordado esse tema. Não abordei, mas é legal demais. Vamos fazer um vídeo sobre isso? Vocês querem? Um vídeo sobre isso? Crianças nos Estados Unidos, eles falam muito no screen before 2, né, que é sem telas antes dos 2 anos, porque as crianças não devem ficar tendo esse incentivo, né, de ficar mexendo muito ali, tanto pela questão de ficar vinculado muito à tecnologia, quanto questão também da gente pensar que a própria estimulação não está sendo bem estudada. A gente não sabe a consequência disso no sono, no desenvolvimento de melatonina mesmo, liberação de melatonina, outros hormônios de crescimento. Bacana. Então, eu vou fazer um vídeo com você especial sobre isso. Tá? Para vocês saberem mais. Outra pergunta. Nós precisamos de um neuropediatra para poder avaliar essa criança? E essas áreas são muito legais. Assim, em autismo não tem muito uma regra de quem é o terapeuta e quem é o tipo de médico que vai abordar. Os neuropediatras acabaram, embora o autismo seja uma síndrome muito mais comportamental, né, uma apresentação muito mais de comportamento que é mais comum na psiquiatria, os neuropediatras com o tempo acabaram tendo muito contato com o autismo, e vários são até especialistas, em vários médicos neuropediatras famosos que são especialistas em autismo, porque os autistas têm muitas comorbidades neurológicas, né, principalmente epilepsia. Então, com isso, foi interessante. E é interessante, eu tenho muito colega que trabalha junto comigo, da parte mais de neuropediatria, né, eu sou psiquiatra, e eles têm essa divisão, porque tem algumas comorbidades que eles abordam muito melhor e outras que na psiquiatria são importantes. E aí uma pergunta que eu gostaria que todo mundo quer saber. Autismo e inteligência. A criança autista, ela tem algum déficit de inteligência? Então, isso é uma
pergunta interessante porque são dois espectros, né? São dois contínuos separados, teoricamente. Até o pessoal que estuda mais genética repara que a distribuição, né, da inteligência na população e a distribuição dos tipos de autismo, né, assim, do espectro autista também, às vezes, algumas vezes caminham em genes parecidos e em outras vezes são genes que são independentes, né, que a gente fala. E aí o que a gente pode ver é que muita gente associa, ele é autista, então ele é muito inteligente. Ou se não, algumas pessoas associam igual a outras síndromes, né, que teriam mais chance de ter déficit na inteligência, que a gente chamava antigamente de retardo mental e hoje a gente chama de déficit intelectivo, né, déficit na inteligência. Então, o que a gente vai perceber é que uma parte considerável das crianças, se fizerem a avaliação da inteligência mesmo, por volta dos 40%, na maior parte dos estudos, teria um déficit no funcionamento global da inteligência, né? E isso, no fator G lá da inteligência, e isso faz com que a gente avalie que não só o comportamento está alterado, mas alguns comportamentos vão estar alterados até pela perspectiva do aprendizado, que a inteligência é importante para a gente aprender novas estratégias, né? Exato. Então, mas não é todo mundo. Então, inclusive tem autistas que podem estar no extremo oposto da curva de inteligência também serem superdotados lá, né? Ter uma inteligência acima da média. Então, isso não é uma regra geral. E daí existem os terapeutas, os profissionais que são de áreas mais específicas, no caso a neuropsicologia, que vai ter capacidade de fazer os testes específicos, dependendo da idade, né? O teste vai ser escolhido para poder avaliar o perfil da inteligência da criança e outros perfis também, de atenção, memória, né, função executiva, que vão facilitar, inclusive, às vezes, para a intervenção dos profissionais, né? Quer saber se vai conseguir focar mais ou não, se vai conseguir precisar de demandas específicas para aqueles comportamentos. Bacana. Doutor, meu filho, filha, que foi diagnosticado com autismo, vai namorar? Vai ter uma vida normal? Essa é uma ansiedade de todas as mamães, né? Assim, não, dos pais também, hoje em dia, das avós, como vocês brincam muito, né? Das babás. Isso é verdade. A gente pensar qual que vai ser o futuro da criança, não só no autismo, né? Qualquer criança que tenha um diagnóstico um pouco mais, que engloba outros comportamentos maiores do desenvolvimento, podem ter dificuldades, principalmente o autismo, que tem um déficit fundamental na interação social. A gente fica muito em dúvida, até que ponto esse déficit vai atrapalhar na interação até para chegar, por exemplo, num relacionamento afetivo, né? Então, muitas mães perguntam isso sobre sexualidade e tal. Às vezes a mãe que é ansiosa já, o menino está com 2 anos, já está pensando na sexualidade. A gente está preocupado o menino andar e falar e ela já está preocupada lá na frente de namorar. Mas, de qualquer jeito, aí nessa hora a gente trata a mãe, né? Não a criança. Mas na hora que chega a hora da sexualidade, né? A gente comentou lá no vídeo a série do Netflix, o Atypical, né? Conta o caso do adolescente, o Sam tá numa fase do namoro, então a mãe fica muito preocupada com isso. Mas a capacidade dele de criar a abordagem, né, e essa abertura social era muito ruim. Então isso fazia com que ele tivesse uns percalços ali, né, uns desafios. Mas o futuro é muito difícil de prever. No desenvolvimento típico, a gente quando pergunta para uma criança, né, vai ver uma família, você fala, fulano, você acha que vai namorar, casar, ter filho? Isso é muito individual, os desejos são muito individuais, né? Então vale a pena a gente também deixar aquilo acontecer e, claro, ao longo do tempo, quando chegar na etapa certa, a gente buscar ajuda de terapeutas que tem muita gente que já tem estudado muito, né, adolescente, autista, já tem estudado até mais questão da sexualidade, então isso é bom, esperar o momento certo pra gente batalhar. Né? E eu penso também que os pais não devem ficar muito ansiosos, porque nós estamos tendo um desenvolvimento tão grande de terapêuticas e de estudo, de pesquisa, que vai influenciar tanto no futuro, né? Toda essa conduta, né? E até os terapeutas também. Eu acho que as intervenções estão ficando muito boas. Os terapeutas têm tido uma capacidade de fazer as modificações de comportamento de uma forma muito mais ampla. E isso traz um benefício muito grande. Então, algumas crianças que a gente achava que, quando novos, eram muito mais graves, eles vão evoluindo tão bem que faz com que algumas mães até fiquem em dúvida depois no futuro se isso tem um diagnóstico, né? Embora a gente fale ainda que ele tem um diagnóstico, mas ele tem um diagnóstico que era tinha uma pontuação, se você aplicasse uma escala, quando mais novo ele tinha uma pontuação um pouco maior, que era considerado um autista às vezes grave, e ele foi evoluindo com as terapias e melhorou bastante na escala. Melhorou bastante e não vai ter talvez aquela
aquele prognóstico que foi Exatamente, aguardado para aquela criança, né? Determinar prognóstico em criança é um desafio, né? Criança típica de desenvolvimento já é difícil. E em autismo, então, que é tão peculiar cada desenvolvimento, mais ainda, né? Nossa, fantástico. Dormi antes de terminar esse vídeo, que foi delicioso. Eu fiz questão de trazer um psiquiatra, porque eu ainda vejo na população, quando a gente fala, vou ao psiquiatra, você é louco de pedra. E a gente tem que tirar esse estigma de que psiquiatra trata loucuras. Assim, eu gosto da frase que de perto ninguém é normal, né? Então, assim, eu brinco que eu gostei de psiquiatria porque eu gosto de comportamento. E antigamente a gente ficava muito nessa dúvida que a loucura, né? Assim, hoje em dia a gente tem até dificuldade de falar o que é. As pessoas me perguntam, né? É um termo mais leigo, mas mesmo assim quando a gente quer dizer o que é um paciente dito louco, né? É muito complicado. Até porque os tratamentos ficaram tão modernos que alguns casos que antigamente seriam considerados, né, um caso de loucura, hoje em dia são muito mais, né? Assim, melhoraram demais, a intervenção ficou muito boa, as pessoas vivem de forma até às vezes normais, casam, têm filhos, fazem assim, suas atividades de trabalho, então não tem muito mais esse estigma. E o que a psiquiatria acabou acolhendo muito, ultimamente a gente tem tido uma abordagem muito mais assim, trabalhar o desafio de existência tem ficado cada vez mais, né, corrida, as tecnologias estão trazendo para a gente novos desafios de ansiedade. Então, é difícil não adoecer psiquiatricamente dizendo, né, que o pessoal chama às vezes de saúde mental, né? É difícil pensar que alguém tem uma sanidade mental completa sem necessariamente precisar, às vezes, de um suporte. Então, eu brinco que, hoje em dia, antigamente a gente recomendava, o cardiologista recomendava muito aí na atividade física e comer bem. Hoje em dia a gente recomenda ir fazer atividade física, comer bem, que inclusive é muito bom para a psiquiatria também, mas recomenda duas coisas que são muito importantes. Terapia, todo mundo poderia fazer terapia de alguma forma para ter algum espaço para falar das nossas angústias. E meditação, né, yoga tem ficado muito em voga também, a gente conseguir acalmar a mente, né? É difícil viver no mundo atual e que é muita informação e a gente tem dificuldade de, né, deitar no travesseiro ali e dormir. Então a insônia está virando um problema crônico e, né, uma epidemia. E o pode ajudar isso também. Sim, porque boa parte das vezes o tratamento da insônia claro, existem doenças de sono mesmo, né, da medicina do sono, que são apneias, né, e normalmente problemas mais respiratórios, mas boa parte das insônias são comportamentais, igual você trata na infância lá, né, e as questões também muito ligadas à ansiedade, porque ele vai dormir, mas um motorzinho lá interno não para, não desliga. Então, assim, fica uma dica, porque nem sempre ir ao psiquiatra significa um comprimidinho, beijo até mais. Até hoje em dia eu tô mais na moda de tirar comprimido, né, então, assim, a gente está tentando até mais, porque a população às vezes já tem gente chegando, já chega tomando Rivotril do vizinho, da avó, da tia, né? Então assim, eu passo muito menos remédio, né, tarja preta, do que meus colegas clínicos às vezes, né, de outras áreas, porque aqui é o ambiente de você conversar. Eu sempre quero tentar ver a história além do funcionamento, né, químico só das moléculas. É claro que vários remédios são muito úteis, mas em determinados momentos, quando bem aplicados. Mas tratar sofrimento de qualquer jeito com remédio nem sempre é muito útil. Então não sofra não, procure um profissional. O doutor Alexandre está aqui, foi maravilhoso. Um prazer. Muito obrigada. Gente, eu tô querendo trazer ele de novo. O que vocês acham? Estamos à disposição. Então nós vamos marcar outras entrevistas. Coloque aqui sugestões, né? Claro, de quem tiver alguma dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa, algum tema que nós não abordamos aqui, né? Exatamente. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos das redes sociais para vocês seguirem o trabalho do Dr. Alexandre. E eu prometo trazê-lo novamente para outras entrevistas que vão encantar os pais, né? É o que nós queremos. Obrigada. Muito obrigado. Até a próxima!